Na verdade, a gente não vai resolver o problema da violência do Estado só desmilitarizando a PM, apesar desse ser um avanço fundamental e possível. Nós não fizemos a transição da ditadura para a democracia na área de segurança pública. A gente tem um modelo de segurança como um todo de um Estado militarizado. O nosso bombeiro é militar, tem porte de arma, só aqui no Brasil que isso acontece. Nós temos uma polícia civil que tem grupos táticos de ação armada. Nós tivemos agora recentemente um episódio no Rio do helicóptero matando o traficante matemático, fuzilando uma favela inteira. Aquilo ali era a polícia civil, não era a polícia militar. Então a gente tem um Estado violento que ainda trabalha com a lógica da ditadura militar do inimigo interno, daquele inimigo a ser controlado, a ser eliminado, do território a ser conquistado. Então há uma filosofia, uma lógica do Estado na área de segurança pública que é militarizada. Essa concepção de segurança é que precisa mudar. Agora, nós podemos ter avanços legais, institucionais, que são alcançáveis no Congresso, se tivermos uma capacidade hoje de dialogar e de transformar esse sentimento de indignação com a violência policial numa proposta institucional viável. Pode ser unificando as polícias, integrando as polícias, mudando o código do regime militar dessas polícias, no que diz respeito aos seus regimentos internos. Tem uma série de avanços possíveis que nós temos, inclusive, que ter a capacidade de debater com a própria polícia, principalmente os praças, aqueles mais punidos, aqueles que servem fundamentalmente como mão de obra barata para um modelo de segurança que não interessa nem a eles e nem a sociedade. É um debate que agora se ampliou em função da violência policial, que serviu como combustível nessas manifestações, mas é um debate que a gente tem acúmulo há muitos anos, há pelo menos uns 15 anos que a gente vem fazendo esse debate nos meios dos militantes de direitos humanos. No Rio de Janeiro, essa manifestação começa tão intensa quanto em Porto Alegre, em São Paulo, em Belo Horizonte, mas ela se mantém. E ela se mantém muito em função de um governo muito autoritário, de um governo muito soberbo, de um governo que nunca teve a capacidade de dialogar com o conjunto da população. E claro que você tem no centro ali da cidade do Rio de Janeiro o palco de Olimpíadas, Copa do Mundo, da Vinda do Papa, Copa das Confederações, enfim, você tem uma agenda de uma cidade-negócio muito intensa que acirrou essas manifestações em relação ao poder público. O que aconteceu no Rio é que as diversas bandeiras que nós tínhamos, as mais diversificadas, ganharam um outro contorno, ganharam um outro contexto, que é uma crítica política ao modelo de governo do Cabral. Isso pode acontecer em qualquer lugar, né? Essas bandeiras diversificadas, de alguma maneira, se somarem e terem um outro alvo, um outro foco, que é a crítica política a um determinado governo. Isso hoje é muito forte contra o PMDB no Rio de Janeiro, contra o Cabral principalmente, mas também contra o prefeito. A gente está tendo atos, né, seguidos ali contra a prefeitura, greve dos professores, ou seja, categorias começam a se organizar, passeata de mais de 10 mil professores da rede municipal do Rio de Janeiro, há muitos anos que isso não acontecia. Enfim, esse espírito crítico, esse espírito de indignação das diversas bandeiras das ruas cheias começa a contaminar alguns movimentos e começam a fazer com que essa militância mais permanente, mais organizada, seja mais atuante. E no Rio isso acabou se convertendo nesse fora Cabral, no nosso pedido de impeachment. Enfim, é evidente que o Cabral ganhou a eleição, é evidente que há uma legitimidade no governo, mas uma pessoa que ganha a eleição não ganha o direito de governar, não ganha o direito de desviar verba, não ganha o direito de roubar, não ganha o direito de privatizar, né, não ganha o direito de decidir contra os interesses da maioria. E é isso que está sendo questionado nas ruas, e isso de alguma maneira é muito interessante que aconteça e pode acontecer em outras praças públicas do Brasil. Eu acho que é a juventude que está dando um recado para a gente, né? Eu acho que a juventude é que está dizendo o que tem que ser feito. E isso é muito interessante. Eu sempre aprendo muito. Eu sou professor, eu fiquei 20 anos em sala de aula, eu só parei por conta das ameaças, não foi nem por causa do mandato. E sempre aprendi muito mais do que ensinei, na lógica do Paulo Freire, que a educação é uma troca permanente. Eu acho que essa juventude que vivia um mundo muito consumista, que ainda vive, mas enfim, vivia quase que exclusivamente esse mundo do consumo, esse mundo do mercado, uma juventude muito apática de alguma maneira, muito sem perspectiva, de repente explode, de repente percebe que a sua vida está nas suas mãos. E o que eu acho interessante, diferente de outros momentos, é que você não tem aquela velha história de entrar na luta para construir um futuro melhor, uma cidade melhor no futuro. Não, essa juventude quer uma cidade melhor agora, né? Uma conquista imediata, não é só a lógica do engajamento, ela quer a conquista de fato. Daí, inclusive, uma radicalidade mais forte nesse movimento do que em de outras épocas. E tudo isso são leituras importantes que a gente tem que aprender, tem que estar mais atento para dialogar com ela. Agora, a juventude é bem-vinda à luta. E essa juventude que está acordando agora tem que respeitar quem nunca dormiu, mas de alguma maneira dá uma força muito grande às possibilidades de conquista, de mudança e de uma sociedade mais justa.
é fundamental, e o único recado que eu daria é para transformar toda essa indignação, essa raiva em algo concreto que possa ser mais permanente. Mais tarde, parabéns.